Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica, para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em Haxan, a feitiçaria através dos tempos. Haxan, 1922. Imagens antigas surgem como testemunhas silenciosas. Gravuras, esculturas, figuras talhadas em madeira expõem corpos contorcidos, criaturas híbridas, bocas abertas entre dor e êxtase. Diagramas do céu e do inferno tentam organizar o caos, como se o medo pudesse ser contido pela forma. O olhar percorre essas imagens com frieza didática, mas algo nelas insiste em escapar ao controle. O movimento irrompe. Mulheres atravessam corredores estreitos, monges se recolhem em oração, sombras deslizam pelas paredes. Um corpo dorme enquanto o outro se aproxima. O riso abafado rompe o silêncio. O sagrado e o profano se misturam em gestos banais, e aquilo que não encontra lugar na vigília emerge no sonho, no delírio, na imagem noturna. Uma mulher é observada com desconfiança. Seu corpo frágil, marcado pelo tempo, torna-se foco de olhares tensos em um espaço onde a morte se aproxima lentamente. Suspeitas se acumulam, palavras ganham peso, e a acusação se forma antes mesmo de ser pronunciada. Ela é conduzida, contida, submetida. Instrumentos frios encontram a carne, e a dor arranca confissões que já não distinguem verdade de sobrevivência. Relatos de encontros noturnos, voos, pactos e rituais se espalham. A figura da bruxa se consolida como recipiente do medo coletivo. O julgamento deixa de ser privado e assume caráter público. A punição promete purificação, mas o terror permanece ativo, deslocando-se de um corpo para outro. O tempo avança, mas os gestos persistem. Agora corpos repousam em camas brancas, observados por olhos clínicos. A água cai com violência sobre a pele imóvel. O espaço mudou, a linguagem mudou, mas o confinamento permanece. Aquilo que antes era chamado de possessão recebe outro nome, e a violência se disfarça de cuidado. O despertar do indizível. Uma mulher é conduzida por corredores de pedra. Seus passos são curtos, o corpo vacila, as mãos se fecham em si mesmas. A luz das tochas projeta sombras irregulares, e rostos imóveis acompanham cada movimento. Ela é posicionada diante de figuras sentadas, cercada por objetos cuja função lhe é estranha. Ela permanece ali, reduzida diante da estrutura que a envolve. O ar se torna espesso, e algo invisível parece se aproximar lentamente, como se forças antigas aguardassem o instante de se manifestar. O espaço de julgamento, o convento e a instituição emergem como expressões diretas do inconsciente coletivo, a camada profunda e compartilhada da psique que organiza medo e culpa em imagens reconhecíveis. A acusação não nasce de um gesto isolado, mas de um padrão universal que encontra naquele corpo um ponto de fixação. O inconsciente mais profundo e desconhecido se manifesta nas figuras demoníacas que atravessam sonhos e vigílias, ativando arquétipos que estruturam a experiência do mal. O arquétipo da sombra se projeta na figura da bruxa, como receptáculo de desejos negados, enquanto o arquétipo da autoridade distorcida se
se apresenta nas instâncias religiosas, produzindo submissão e terror imediatos na consciência coletiva. O self permanece distante, quase inaudível, insinuando-se apenas em hesitações, silêncios e breves dúvidas que poderiam interromper a violência, mas não o fazem. Seu chamado é abafado pela ordem externa e pelo medo de ruptura. Cenários fechados, cores escuras, sons metálicos e o fogo constante materializam o inconsciente mais profundo e desconhecido em ebulição. Cada objeto atua como extensão viva da psique coletiva, pressionando por reconhecimento. Mal sabia a mulher acusada que seu corpo se tornaria o receptáculo de um medo ancestral. Pouco imaginavam os acusadores que algo havia sido despertado e não retornaria ao silêncio. Os espaços se ampliam, mas permanecem opressivos. Processões avançam, celas se fecham, decisões irreversíveis são tomadas. A tensão se intensifica à medida que novas suspeitas surgem e outros destinos são selados. Gestos retornam transformados. O olhar que observava agora acusa. O espaço que acolhia se converte em prisão, e a palavra que prometia salvação assume o peso da condenação. O deslocamento externo revela um conflito interno crescente. A ordem tenta se preservar, enquanto fissuras se abrem, denunciando a instabilidade que se alastra por dentro. O ego se expressa nas tentativas de controle, por meio de rituais, interrogatórios e punições. Essas ações buscam preservar uma imagem coerente do mundo, mas intensificam a ebulição do inconsciente mais profundo e desconhecido, ampliando o sofrimento coletivo. A sombra assume o comando, através de impulsos acusatórios, atos contraditórios e escolhas moralmente ambíguas. Conteúdos reprimidos passam a dirigir decisões e relações, e não integrados ao si mesmo, perpetuam o ciclo de violência e desconforto interior. Essa trajetória dialoga com mitos como o do bode expiatório e narrativas arcaicas de purificação coletiva, nas quais a comunidade deposita em um único corpo aquilo que não consegue reconhecer em si, repetindo destinos conhecidos ao longo da história. O ambiente final é marcado por exaustão e silêncio. Gestos tornam-se automáticos, perdas se acumulam, e nada mais parece exigir explicação. Imagens do início retornam transfiguradas. O fogo já não ilumina, apenas consome. O corpo imóvel sobre a água repete, sob outra forma, a imobilidade da fogueira. O percurso se encerra com a sensação de destino consumado, onde cada escolha revela seu peso definitivo. O processo de individuação se apresenta como fracassado, não apenas no indivíduo isolado, mas no coletivo que o cerca. As escolhas realizadas conduzem à repetição do sofrimento e à impossibilidade de integração. Complexos atuam como núcleos afetivos persistentes, condicionando repetições, decisões finais e destinos irreversíveis, mesmo quando o contexto externo se transforma, resultado da imersão contínua no inconsciente mais profundo e pulsante. O desfecho emerge como símbolo vivo no gesto clínico mecanizado, cuja potência simbólica ultrapassa qualquer explicação racional simples, revelando a permanência da mesma estrutura psíquica sob novas máscaras. A alquimia simbólica junguiana se completa em uma transformação sem redenção, onde o elemento mágico cede lugar à distopia moderna, expressando um mal-estar coletivo que atravessa os tempos e permanece ativo na psique contemporânea. O silêncio final não oferece consolo. Ele ecoa como lembrança persistente de que aquilo que não é integrado retorna, sempre exigindo um preço. Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu? Como a psicologia analítica interpretaria a Haxan, a feitiçaria através dos tempos. Haxan, 1922.